do autor do universo, aquele que cuida de nós, que está sempre conosco do nosso lado. Eu poderia ir diretamente para o assunto da nossa reflexão, da mensagem bíblica de hoje, mas antes eu gostaria de chamar aqui à frente os anciãos desta igreja. Vocês estão vendo aqui alguns presentinhos, muito bem preparados. A nossa igreja tem uma liderança, e a principal liderança da nossa igreja, que cuida de uma área mais completa, é o subpastor, é aquele que cuida de pregações, visitações, de conversas, resolver problemas, ajudar os outros departamentos, é o ancião. O ancião é um líder escolhido pela igreja para cuidar, para ajudar diretamente ao pastor. E hoje é o dia do ancião adventista, e então a igreja preparou para eles com carinho um presente. Tem aqui dentro deste envelope, eu vou já contar, né? Dentro deste envelope tem o mais recente lançamento da Casa Publicadora Brasileira, um livro sobre profecias, escrito pelo pastor Mark Finley, evangelista mundial, os mistérios da profecia. E então, como o ancião precisa estar sempre renovando, né? Aqui está a mais recente obra da Casa Publicadora Brasileira. Eu gostaria de convidar 5 pessoas voluntárias para entregar esse presente. Sentiu o desejo de vir aqui? Pode vir. 5 voluntários para entregar esse presente, pode vir. Criança, adulto, jovem, vem aqui e você vai entregar então o presente para os nossos anciãos. Pode pegar um presente aqui e entrega para um dos anciãos que está aqui à frente, tá bom? Isso, muito obrigado. Esses irmãos que vieram à frente estão representando, eu acho que já foi entregue, agora pega um envelope daquele dali. Olha, vocês que chegaram por último, pegam o envelope, tá? Entrega um envelope para cada ancião, por favor. Isso. Esses que vieram à frente estão representando toda a igreja, né, em reconhecimento do trabalho e da liderança destes anciãos. Aqui. E agora vamos fazer uma oração. Pode ficar aqui para a foto. Obrigado. Isso, olha a foto. São para a oração. Senhor Deus, nós queremos especiais para cuidar, Senhor Deus, dessa parte tão importante da tua igreja, ajudando, Senhor Deus, os membros, ajudando os doentes, visitando, Senhor Deus, os necessitados, aconselhando pessoas, trazendo, Senhor Deus, a tua vontade para a tua igreja. Nós pedimos, Senhor, os continue abençoando, guiando, os conduzindo como anciãos, e que tenham também a família abençoada por extensão, e que esta igreja cumpra corretamente a missão que o Senhor nos confiou pela liderança destes homens, em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Vamos como igreja dar uma saudação especial para eles? Ok, que Deus os abençoe. E eu convido agora todos para abrirmos a Bíblia Sagrada, num capítulo da Bíblia, capítulo 6 de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, esse capítulo conta a história de um encontro, uma visão de Isaías, um chamado que ele teve, e a resposta que ele deu. Neste capítulo nós encontramos algumas lições práticas para a nossa vida. Nós vamos ler este capítulo, nós vamos compreender a literalidade dele e depois as aplicações para a nossa vida. Eu vejo assim, ao ler diretamente o capítulo, 3 objetivos pelo menos. Um deles é levar-nos a reconhecer a santidade de Deus e sermos reverentes diante dele. O segundo objetivo deste capítulo eu vejo como a santidade de Deus purifica o ser humano. E o terceiro objetivo, que o encontro com Deus nos leva a olhar aos outros com o desejo de salvá-los. São 3 visões
aqui. Mas há também, mais diretamente, uma divisão. Assim, primeiro, Isaías ele tem um encontro com Deus. Depois ele tem um encontro consigo mesmo, tem uma visão de si mesmo. E terceiro, ele daí tem uma visão correta a respeito das outras pessoas. Vamos ler o capítulo? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra fica de todo desolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. E quando a gente lê a história assim, o capítulo, despertam, alguns interesses, o que quer dizer isso, Por que esse encontro? Por que Deus disse para Isaías: vai, e fala para eles, não vão ouvir, não vão ver, não vão entender, mas mesmo assim Deus disse: vai. E eu creio que no estudo desta manhã nós podemos responder algumas perguntas dessas. Então, primeiramente, vamos para a parte em que Isaías, ele tem uma visão de Deus. Depois nós vamos ver, Isaías tem uma visão de si mesmo. E depois, Isaías tem uma visão dos seus irmãos. O que Isaías estava indo fazer no templo? Provavelmente ele estava indo orar, interceder pelo seu povo. No capítulo 5 você vai encontrá-lo olhando para o seu povo e percebendo como o povo de Deus estava envolvido em pecados. Você pode ver ali no capítulo 5, no versículo 9, ele fala: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ele estava falando pronunciando uma sentença, quando ele diz assim: ai deste, ou ai daquele outro. Ele estava como que denunciando um pecado, denunciando um erro. Nesse primeiro ai que lemos, ele está falando de pessoas que estão se enriquecendo desonestamente, ou enriquecendo ilicitamente, através de desonestidade, através de escravidão, através de meios desonestos, eles estão se enriquecendo. A riqueza não é pecado, mas enriquecer-se desonestamente, isso sim traz maldição. E aí ele estava falando: ai destes. Se você olha no versículo 11, ele está falando de outro tipo de pecado. Ele diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho se esquenta. Ele está falando sobre uma vida de dissolução, de embriaguez,
uma vida só em busca de prazeres, uma vida fugindo da realidade e vivendo numa ilusão. Depois, no versículo 18, ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas da injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. São aqueles que correm atrás do pecado, que ao invés de fugir do pecado, correm para ele. Bem, notaram que Isaías estava preocupado com o seu povo, mas nessa preocupação dele, ele estava mais dando as sentenças, julgando aqueles que estavam vivendo em pecado, do que talvez até querendo a salvação deles. Ele já estava lhes dando a sentença: vocês vão morrer, vocês vão ser condenados, vocês vão ser destruídos, ai de vocês, diz ele. E ele vai então até o templo. Eu fico pensando nesse momento em que ele chega ali no templo, com a sua preocupação, e ele pisa na sombreira, na entrada da porta, e ele então olha para dentro da igreja, e ele percebe que Deus está ali. Me lembro de quando eu era pequeno, minha família e eu, nós morávamos nos fundos de uma igreja, no quintal da igreja, éramos os zeladores da igreja. Portanto, o quintal da igreja, a igreja, era algo comum para nós, porque afinal nós morávamos ali. E meu pai, ele me ensinou uma grande lição. Eu me lembro de quando ele vinha para entrar na igreja, mesmo que fosse um dia qualquer da semana, mesmo que ele estivesse indo lá para limpar a igreja, ele abria a porta, ele parava ali na porta e não dava o primeiro passo para dentro da igreja antes de fazer uma oração. Se consagrava a Deus antes de entrar no templo. Uma consciência da reverência, uma consciência de que aquela era a casa de Deus. Isso me ensinou a lição da reverência que devemos ter ao entrarmos na casa de Deus, na igreja. A igreja, ela é um prédio separado, não é? Para a adoração a Deus, para invocar o seu nome, para virmos aqui juntos buscarmos poder, buscarmos perdão, buscarmos forças para a nossa vida espiritual. Isaías, ele teve essa visão quando ele entrou no templo, quando ele chegou à porta do templo. Então nós vimos pelo texto sagrado que Isaías, ele viu a Deus, ele viu o trono de Deus. Ele disse: eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. E ao lado, em volta do trono, ele disse, havia serafins. Serafins é uma classe de anjos especial, que ficam do lado do trono de Deus, são como anjos protetores do trono. Interessante, né? No céu há essas classificações também. E essa classe de anjos, ele disse, tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 pairavam no ar. Nós encontramos outros 2 profetas na Bíblia Sagrada que também tiveram visões de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele conta que ele estava na beira do rio Quebar, caminhando e orando a Deus, pedindo ao Senhor para revelar para ele quando é que o povo ia sair do cativeiro e voltar para Jerusalém. E então ele teve uma visão de Deus. Deus estava sentado num carro de guerra, e também havia anjos em volta daquele carro de guerra. Esses anjos, eles tinham 4 asas, e eles também reverenciavam a Deus. O apóstolo João, lá no Apocalipse, também teve uma visão do trono de Deus, e nessa visão também ele viu anjos com 4 asas, que também reverenciavam a Deus. Os anjos de Isaías, nós percebemos que eles clamam, algo interessante, uns aos outros. Muito obrigado, irmão Cibides. Uns aos outros eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ao falar em santo, 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 eles estão destacando um dos principais atributos de Deus. Deus é santíssimo. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que é santo não pode ser misturado com aquilo que é profano. Aquilo que é puro não pode ser misturado com o que é impuro. Quando algo santo toca em algo impuro,
profano, aquilo que é santo perde a sua santidade. Então, a Bíblia diz que há separação entre Deus e o pecado, há um abismo muito grande, e a santidade de Deus mostrada ali para Isaías, fez com que ele pensasse: e o meu povo? Agora está perdido. Mas além disso, principalmente ele olhou para si mesmo. Se no capítulo 5 ele havia dito: ai deste, ai daquele outro, e ai deste, no versículo 5 nós encontramos Isaías falando agora de si mesmo. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você notou? Aquele que tem um encontro correto com Deus, que reconhece a sua santidade, que o reverencia, ele acaba também olhando depois para si mesmo, ele para de olhar para os outros, ele reconhece o seu perigo, reconhece que não apenas os outros são pecadores, mas ele também é. E Isaías reconheceu isso dizendo: eu tenho lábios impuros. Talvez ele estivesse se referindo à crítica, porque ele no capítulo 5 estava criticando os outros, não é verdade? Pelo menos apontando o erro dos outros. Se ele tivesse dito aqui: ai de mim, porque sou um homem de pés impuros, talvez reconhecendo que fosse em lugares errados, indevidos. Ou talvez ele tivesse dito: ai de mim, porque tenho mãos impuras, reconhecendo que talvez de alguma forma estava sendo desonesto. Mas ele disse: ai de mim, os meus lábios são impuros. E aí nós vemos na sequência que um anjo é enviado para pegasse uma brasa do altar, com uma tenaz. Tenaz você sabe, né? Aquele alicate grande que os ferreiros usam para não queimar a mão. Pegou ali então uma brasa e trouxe e tocou os lábios de Isaías, porque foi exatamente isso que ele disse que era o seu problema. Se fosse as mãos, o anjo teria tocado suas mãos. Se fosse os pés, o anjo teria tocado seus pés. Isso me leva a refletir o seguinte: quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós devemos ser específicos. Nós temos, aquele hábito de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Claro, quando oramos coletivamente, nós falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas quando eu estou confessando diante de Deus, se eu reconheço que a minha fraqueza são os meus lábios, eu devo ser específico para com Deus. Se eu reconheço que o meu pecado, ele envolve as minhas mãos, eu devo ser específico para com Deus. Se é crítica, se é desonestidade, se é qualquer outra coisa que você reconhece especificamente, diga isso para Deus, porque Deus vai pedir que o anjo te purifique naquilo que você está pedindo para ser purificado. Se à noite, ao se ajoelhar para orar, na sua reflexão sobre o dia, como foi o seu dia com Deus, você se lembrar de um pecado específico, confesse-o a Deus, para que Ele te conceda o perdão. Quando Isaías viu a Deus, primeiro ele sentiu a santidade de Deus. Ele notou que ele precisava ser reverente diante de Deus, porque se os anjos que nunca pecaram, eles estavam prontos e diziam: santo, 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 reconhecendo a santidade de Deus, cobriam seus rostos, cobriam seus pés. Imaginemos nós, seres humanos, como devemos vir diante de Deus. A oração, quando nós nos ajoelhamos para orar, nós temos a revelação de que Deus não baixa até nós, mas eleva-nos a Ele. Quando estamos orando, estamos diante do trono de Deus. Imaginem a santidade deste momento. Somos tentados às vezes a abrir os olhos para olhar o que está acontecendo ao redor, somos tentados a dar os últimos retoques às vezes no cabelo ou na roupa, porque afinal todos estão de olhos fechados, nós pensamos assim, não é verdade? Mas afinal nós estamos diante do Deus Santo que merece ser reverenciado.
Eu creio que pior do que isso é nós nos ajoelharmos diante de Deus, ou estarmos diante dele, temos a consciência de estarmos diante dele, mas não confessarmos os nossos pecados. Se nós dissemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, então o momento que nós estamos diante dele, ele não nos repele, mesmo que estejamos com o pecado, mas ele aguarda para que nós confessemos os pecados e saiamos da sua presença purificados. Então não perca essa oportunidade. Todas as vezes que você se ajoelhar, e todas as vezes que você vem à igreja, é o momento de você sair daqui purificado. Se há um pecado acariciado, se há um erro que você continua fazendo, mesmo tendo a consciência de que é errado, é aqui, na presença de Deus, que você consegue o poder para vencer, que você consegue a purificação dos seus pecados, que você pode sair como Isaías saiu, porque depois que os lábios dele foram tocados por aquela brasa viva, então é como se ele estivesse se perguntando: Senhor, agora sim, eu estou perdoado, o que eu posso fazer? E aí nós vemos a sequência. Agora Deus diz assim: bom, você já teve uma visão da minha santidade, você já teve uma visão de si mesmo e reconheceu que é pecador, agora então você deve olhar para os seus irmãos. Mas ele já estava olhando antes, não é verdade? Só que ele olhava com um senso de que era superior, aos outros, porque quando a gente julga o outro, a gente se coloca numa posição superior. E talvez seja por isso que nós gostamos tanto de julgar, ou de apontar o erro dos outros, porque quando apontamos o erro dos outros, parece que, se eu estou apontando é porque eu estou acima dele. Mas Deus disse: não, Isaías, você vai olhar para eles agora com o seu coração cheio de amor, porque aí diz ele, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus é cheio de amor e cheio de compaixão e muito disposto a perdoar o pecado e a salvar o ser humano, mais do que nós imaginamos. Às vezes nós dificultamos a salvação das pessoas, colocamos muitos empecilhos, mas não é assim com Deus. Deus, ele quer salvar o ser humano, e aliás ele já demonstrou isso. Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E então, quando ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se vê pronto e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, depois que nós temos um encontro com Deus, depois que nós reconhecemos sua santidade, depois que nós olhamos para nós mesmos, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da graça divina, então Deus também pergunta a nós: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Talvez nesta manhã Deus esteja perguntando para você: a quem enviarei para aquele teu familiar que mora na sua casa, mas que ainda não aceitou a mensagem da salvação? A quem enviarei para aquele seu vizinho que mora ao lado da sua casa, que ainda não conhecem a mensagem da salvação? A quem enviarei para aquele seu colega de trabalho, que está ali do seu lado todos os dias, e que ainda não conhece a mensagem da salvação? A quem enviarei? Deus pergunta. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele sentiu que agora ele estava preparado para isso. Se você teve um encontro sincero, verdadeiro com Deus, se você reconheceu a sua pecaminosidade, se você reconheceu que a santidade de Deus pode te purificar, como fez com Isaías, agora Deus pergunta para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Notem que a pergunta de Deus é uma pergunta assim coletiva, a quem enviarei? Estavam ali presentes os anjos, estava Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas a resposta é individual. Embora a pergunta seja coletiva, a resposta tem que ser individual. Cada um responde por si. Eu não preciso esperar que o irmão que está do meu lado responda: eu vou junto. Você deve responder por você mesmo. É uma resposta que você faz a Deus. Se você já sentiu na sua vida que Deus realizou uma purificação em você, se você já sentiu que teve um encontro com Deus,
você não pode guardar isso apenas para você, porque existem muitos outros que estão precisando sentir esta paz do perdão. Há muitos outros que precisam viver com esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Há muitos outros que precisam ter a certeza de que estão nesta terra, mas que aqui não viveremos para sempre. Jesus vai voltar e nós iremos com Ele para a nova terra. E aí Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, depois que Isaías disse eu vou, se dispôs, Deus deu uma mensagem para ele, que parece não ser assim muito interessante essa mensagem, porque Deus diz assim: olha, você vai lá e você vai falar para eles, e eles não vão ouvir. Você vai mostrar para eles, eles não vão ver. Você vai apelar para eles, mas o coração deles vai estar duro. E alguns até inclusive não compreendem corretamente esse texto, porque parece que é Deus quem está dizendo assim: eu vou tornar insensível o coração deles, eu vou endurecer os ouvidos deles, eu vou fechar-lhes os olhos para que eles não se convertam, não sejam salvos. Será que Deus, Ele rejeita alguém e escolhe o outro? A Bíblia diz que não, diz que Ele deu a vida por todos, que Ele deseja que todos se arrependam e cheguem à conversão. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade, mas nesses versos aqui aparece inclusive uma advertência para mim e para você. Eu li em um texto de Ellen White, ela diz assim: olha, a cada rejeição da verdade, o coração se endurece mais, a percepção espiritual fica menos sensível, até que ao final fica completamente impossível perceber as coisas espirituais. Você entendeu? Quando eu digo não a um apelo do Espírito Santo, se torna mais fácil de dizer o não para um segundo apelo, para um quarto, até que enfim, meus ouvidos se fecham aos apelos do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. É preciso manter o coração aberto. E quando o Espírito Santo diz então para você alguma coisa que você deve fazer, através de uma pregação, através de uma leitura da Bíblia, através da lição da escola sabatina, através das suas reflexões espirituais, você e eu devemos abrir o nosso coração a Deus e atender ao apelo, para que não nos tornemos duros espiritualmente. Eu vou ler novamente: olha, a cada rejeição da verdade, o coração se endurece mais, a percepção espiritual fica menos sensível, até que ao final fica completamente impossível perceber as coisas espirituais. Nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele quer que todos se salvem, Ele não quer que nenhum se perca, mas Ele não força ninguém. Ele espera de cada um de nós uma resposta, né? Espera que seja uma resposta sempre positiva à salvação. Quando nós sentimos esse chamado de Deus, então devemos responder como Isaías respondeu, recordando aquilo que estudamos nesta manhã. Isaías teve um encontro com Deus, percebeu a santidade de Deus e como nós devemos ser reverentes diante dele. Isaías, ele olhou para si mesmo, percebeu a sua pecaminosidade, e agora, pensando que ia morrer, Deus lhe deu o perdão. Ele confessou o seu pecado e recebeu a purificação. E em seguida Deus disse: agora sim, Isaías, você está preparado, vai e diz a este povo. Nós vivemos numa época semelhante a essa época em que o povo tinha o coração duro, os ouvidos fechados, os olhos fechados para a verdade. Talvez você pense assim: mas eu já falei tanto para aquele meu familiar, eu já falei tanto para o meu vizinho, eu já falei tanto para o meu colega de trabalho. O trabalho de Isaías aqui era falar, era dizer, era contar a mensagem de Deus. A resposta tinha que ser individual, tinha que vir da outra pessoa, era uma ação do Espírito Santo. Deus usa aqui a comparação com um carvalho e um terebinto, grandes árvores, que cortadas, ainda fica o toco ali, daquele toco pode-se brotar uma nova árvore. E
ao brotar essa nova árvore, é uma ação de vida, né? Uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus. Assim também, Paulo disse que na missão de proclamar aos outros a mensagem da salvação, um planta, outro rega, mas quem dá a resposta final é o Espírito Santo. É Ele quem dá a ação da vida espiritual também. Queridos, nossa missão é apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aproveitar as oportunidades que nos aparecem em casa, na vizinhança, no trabalho, onde quer que for, de compartilharmos a mensagem da salvação que Deus já nos deu. A pergunta de Deus é: a quem enviarei? A quem enviarei os teus parentes? A quem enviarei os teus vizinhos? A quem enviarei os teus colegas de trabalho? Se Isaías estivesse aqui hoje, ele diria: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual a resposta você vai dar? A quem enviarei? Você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você quer dizer isso? Amém? Pode levantar suas mãos dizendo a Deus. Eu também levanto as minhas mãos dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que cada um de nós possa proclamar a mensagem da salvação, para que o Senhor Jesus volte logo, e então estejamos todos juntos num lugar melhor. Amém. Convidamos todos os presentes para entoarmos o hino 307, ao som dos instrumentos. Nós nos coloquemos em pé. Oremos.